não são todas as pessoas que estão preparadas, querem ou estão aptas a empreender. Porque empreender, ser empresário no Brasil, é um puta risco. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um Mentoria Podcast. E você sabe, doutor, eu tenho uma desculpa, eu conto isso para todo convidado. Essa é a minha desculpa pessoal para aprender com gente boa, cara. Eu chamo toda semana um especialista de mercado, ele me dá uma mentoria, me dá uma aula e eu divido isso aqui com o pessoal. Pô, bacana. Então, essa é a minha desculpa. É o quadro que eu espero para poder gravar, porque tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. E quem está do lado de lá acaba aproveitando muito isso. Meu nome é Gustavo Araújo, sou CEO e fundador aqui da agência MMF, host aqui desse podcast. Como vocês sabem, toda semana um convidado especial para bater um papo com a gente. Essa semana não é diferente. Dimas Tafelli, meu irmão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina. Papo muito legal, porque direto ou indiretamente impacta ou vai impactar em algum momento a vida do empreendedor do lado de lá. Legal. Antes, cara, a gente tem uma tradição aqui no Mentoria. Nós não apresentamos o convidado, a gente força essa autoapresentação. Boa. Então, quem é Dimas Tafelli? Legal. Pô, Gustavo, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você, conversando, seu público aí. Um prazer, realmente. Eu acho que essas novas ferramentas de comunicação é um grande pilar de aprendizado, inclusive para mim. Então, parabéns aí, obrigado pela oportunidade. Dimas Tafelli, você quer saber quem eu sou? Quem Então é? Ele já me colocou numa situação diferente aqui, ó. Bom, eu sou advogado, sou empresário, tenho algumas iniciativas tanto na área de empresas quanto na área de jurídica, efetivamente. Eu não sou de Bauru, de nascimento, nasci em São José do Rio Preto, cidade aqui do interior de São Paulo também, mas estou em Bauru faz muito tempo, já me considero bauruense, mais da metade da minha vida. Já tirou o Green Card bauruense? O Green Card bauruense, tenho o privilégio de falar que eu tenho o Green Card bauruense. E, pô, a minha vida é dedicada ao estudo, ao trabalho, sou cristão, confio em Deus, eu acho que tudo tem as mãos de Deus na minha vida, toda a minha história tem, eu sou um cara que gosta de amigos, gosta de família, gosta de esporte, e estou à disposição aqui, espero que eu possa contribuir para vocês aí, falar um pouquinho do que a gente faz aqui nas nossas atividades. Eu tenho certeza que vai. E é um atleta, joga em time de basquete. Eu já joguei também, a vida inteira eu gostei de esporte, basquete também joguei bastante. Hoje em dia estou um pouco aposentado, mas ainda bato uma bolinha aí de vez em quando. Porque o esporte é uma educação, uma forma de educação também, né? Cara, Eu cresci praticando esporte, joguei muita coisa na minha vida e isso também, de alguma forma, molda o seu caráter, molda uma série de coisas que a gente precisa na juventude de hoje em dia, né? A gente está falando aqui por mecanismos digitais, mas os mecanismos digitais também têm o lado negativo, que é muitas vezes você não se desenvolver como pessoa em tantas outras frentes e valências que são importantes para o desenvolvimento de uma pessoa saudável, né? E principalmente para quem empreende, né, doutor? Eu escrevi um artigo há anos atrás falando a respeito do quanto o empreendedor pode aprender com um esportista. Fato. Porque, cara, o Flávio Augusto fala muito isso, que empreender é o esporte coletivo que se joga sozinho. Exatamente. Bora você tem uma empresa, você tem um time, diversos CPFs ligados ao CNPJ, você tem um esforço individual de pensar, de treinar. Pensar no outro, de pensar no outro, de olhar como time. Isso é um desafio. E tem uma diferença quando você tem uma equipe, já que a gente entrou nessa linha, né? Quando você tem uma equipe dentro da sua empresa ou você tem um time dentro da sua empresa. Isso. Porque às vezes você fala, vamos formar uma equipe aqui e tal. Agora, quando você tem um time, tá todo mundo literalmente caminhando para o mesmo lado, vestindo a mesma camisa, entendendo a cultura da sua empresa, do que você consegue transparecer para eles, que é o que você deseja para sua empresa. Então, formar um time é um desafio. Tanto em relação ao esporte, aí trazendo para o mundo empresarial também não é fácil. Você conseguir trazer o que você quer para a sua empresa, para a sua atividade, para aquelas pessoas é realmente um desafio. E aí, se você olhar, se você me permite, se você olhar as empresas bem-sucedidas, com faturamento, até com uma cultura muito bem desenvolvida, você vai ver um dos pontos comuns entre elas é uma cultura forte e o desenvolvimento desses pilares estratégicos, ou seja, o colaborador, né, o parceiro, o prestador de serviço, etc., está dentro da empresa, mas ele consegue enxergar o que ele está fazendo e o que pode acontecer com ele para o futuro. Ou seja, como é que eu vou evoluir minha carreira aqui? Como é que eu consigo construir a minha vida aqui?
Posso trazer segurança para minha família ou não? Qual que é a expectativa que eu tenho? Então, você olha para essas empresas de sucesso, você tem programas de desenvolvimento de cultura, programas de partnership, por exemplo, o cara vai crescer dentro da empresa, uma série de fatores assim que são uníssonos em todas elas, todas as atividades, né? Você gera, acho que um dos principais fatores, inclusive o Bernardinho fala muito a respeito disso, é fator de complemento. Quando você tem uma equipe, cada um vai fazer aquilo que foi contratado para fazer e ponto. Quando você tem um time, cara, eu posso não ser o melhor na área jurídica, mas você é. Sim. E aí o teu conhecimento complementa e a gente logra êxito no objetivo, que é, cara, fazer o negócio crescer. E um ponto, a gente estava conversando com um amigo ontem a respeito disso, é o quanto nós temos formado dentro dos nossos times a cultura do intraempreendedorismo. Show de bola, isso é muito importante. Cara, você não, eu falo isso pro pessoal que trabalha aqui, cara, você não trabalha comigo. Sim. Você não trabalha para mim, sim, trabalha comigo. E junto a gente tem um objetivo que é fazer o negócio crescer, transformar a vida de empresas, de negócio. Então, cara, isso é muito legal. O esporte nos ensina muito isso. Sobre esse aspecto, Gustavo, é interessante, porque às vezes a gente lida no escritório, na empresa de consultoria, e até a gente tem uma escola de formação de advogados e contadores também, a gente lida com muita gente, todos os portes. Então, você tem o pequeno empresário, o médio empresário, o grande empresário, ou até o pequeno advogado, né, do ponto de vista de escritório médio e tal. E uma coisa que eu sempre falo é assim, mas meu escritório, a minha empresa, ela é pequena. Não tem como implantar uma cultura. Isso que é um grande erro, porque você não implantar uma cultura, ou seja, a ausência de uma cultura empresarial ou dentro de um escritório, ela é cultura. Então, você tem cultura. Então, o fato você vai calibrar essa cultura de alguma forma, trazer mecanismos, estratégias, etc., para que o pessoal consiga vestir essa camisa, independentemente do seu tamanho, ou não. Então, a ausência de cultura é a cultura. Ou você achar que não tem cultura, já é a sua cultura. Então, é importante a gente entender isso, porque independentemente do seu tamanho, porque todos os empresários eles passam por etapas, né? Até a própria forma de ser empresário no Brasil, de empreender no Brasil, ela também tem isso. Então, você tem o MEI, microempreendedor individual, depois você tem uma sociedade unipessoal, depois você tem uma sociedade limitada, depois você tem uma sociedade anônima com um porte maior para receber capital, enfim. Você passa por essa fase de crescimento, mas independentemente da fase que você está, ou independentemente do porte que você é de empresário, se você tiver essa cultura muito bem implantada, que seja você e mais a secretária, você e mais 2 prestadores de serviço, enfim, você tem a possibilidade de as coisas evoluírem de uma forma muito mais, se construir uma base muito mais sólida do que você deixar solta. Sem dúvida. E se eu não me recordo, depois a gente até pode colocar isso aqui, tá, Fer? No episódio número 3 ou número 4, que eu recebi o José Roberto, a gente falou a respeito de cultura cultura corporativa, e ele me disse uma frase que, cara, me marcou, eu adoro frase, sou o cara das frases para choque de caminhão. Sim. Ele falou, cultura é o conjunto dos piores valores que você aceita dentro da sua companhia. E que comunga com o que você disse. Quando você opta em não ter uma cultura, ou seja, cara, eu não ligo se o cara reclama ou não do cliente, eu não ligo se o cara tá feliz ou não, eu não reclamo. Para mim, o cara tem que vir, tem que trabalhar. Cara, isso é cultura. Entenda que as próximas gerações dentro da tua empresa, os próximos colaboradores dentro da tua empresa, e depois você mudar essa cultura, porque, cara, cultura cria raiz. Sim. E raiz é viva, né? O próprio nome, ela vai, cara, cada vez mais fundo. É difícil. É difícil. Então, desafio. Criar ambientes de intraempreendedorismo em que as pessoas tenham uma cultura sólida, talvez seja o grande diferencial para negócio do futuro. E você sabe que, nesse aspecto, eu por um tempo, muito tempo, eu não considerava a importância da gestão de pessoas, ou a gestão de talentos, vamos colocar assim. Mas as coisas vão amadurecendo, você vai crescendo de alguma forma, também evoluindo, tendo acesso a outros conhecimentos, estudos, etc. E aí, quando eu dou palestra e tal, eu falo bastante isso, bem, tipo assim, o maior ativo da sua empresa, ele desce o elevador e vai embora todos os dias. O que eu estou querendo dizer? É claro que você tem empresa de tecnologia, com um funcionário, ou as coisas rodam mais automaticamente, mas a grande maioria das empresas, elas precisam da valorização de uma gestão de talentos, de pessoas.
Eu passei por isso propriamente dito num momento da minha carreira onde o dinheiro, efetivamente, ele já não era o meu motor. Eu queria outras questões, eu queria de alguma forma uma valorização diferente do dinheiro. E isso ocorre em todos os níveis, inclusive níveis de executivos também. Ou seja, a pessoa entender, a empresa conseguir ter uma sinergia tão grande com aquele talento, onde ela passa a valorizar cada vez mais aquela pessoa, porque no final das contas todo CNPJ é movido por um CPF, né? O CNPJ é uma ficção jurídica, eu não vou falar o juridiquês, mas a empresa é uma ficção. O direito criou isso para facilidade de negócios, etc. Mas dentro de toda empresa, você tem um CPF. Ainda que você tenha empresa, sócio de empresa, e aí você vai chegar, em algum momento você vai chegar num CPF. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque no final das contas, o talento humano, as pessoas humanas é que são o motor da coisa. Então, a gente no escritório, eu comentei um pouquinho, né? Sou advogado, a gente tem bastantes empresas que estão dentro da nossa responsabilidade, etc. E nas empresas, existem muitos clientes que nos procuram para criar um programa de partnership dentro do escritório. Estabelecer do escritório não, da empresa. Estabelecer um programa de governança que eu consiga mostrar para o meu colaborador o que está acontecendo com ele, qual que é a expectativa que a empresa tem com ele e onde ele pode chegar dentro da empresa. Porque, independentemente de atualização salarial, ou de remuneração, ou de fator de contrato, etc. Então, isso é interessante, porque quando você olha o resultado desse tipo de projeto, você fala, olha só, você carimba exatamente isso que eu falei. Na verdade, às vezes, e na maioria das vezes, o dinheiro não é o que move tanto as pessoas. Boa parte, lógico, tem muitas pessoas que, nossa, eu faço tudo para ter dinheiro, etc. Mas a grande maioria das pessoas não. Ela quer, lógico, ser remunerada pelo trabalho intelectual que ela presta, ou operacional e etc., mas ela também quer entender o que a empresa pode fazer por ela do ponto de vista macro, do ponto de vista de vida, assim. Por isso que eu falo que os talentos das empresas, né, o maior ativo das empresas, desce o elevador e vai embora todo dia. O computador fica lá, o servidor está aqui, a câmera está aqui, mas o talento vai embora. Se você não souber a forma de trazer ele de volta, a forma de encantar ele, a forma de criar um motor para ele entregar mais, inclusive, né? Aí você tende a ter um turnover muito grande, etc. E é uma grande reflexão, né, doutor? Quando a gente para olhar, e principalmente por essa ótica, se a gente for tentar trazer isso para uma linguagem corporativa, que eu vou te entregar um serviço e vou te remunerar por isso. Quando a gente olha para dentro da nossa empresa, dos nossos colaboradores, ele tem me entregado a vida dele. Pois é. E eu só tenho entregue o dinheiro, isso é uma equação justa ou não, né? E nós estamos diante, inclusive nós falamos isso no mentoria de ontem, que foi pro ar ontem, na quarta-feira, que é a nova geração. Legal. Estamos diante de uma geração Z, cara, que viu... Nós estamos diante de uma ruptura de mercado. Quantas vezes você viu seu pai trabalhar até 10, 11 horas da noite? Quantas vezes seu pai largar a casa, a família, para poder... Cara, dentro de casa isso era raríssimo ver. E para nós é comum sair do escritório 10 horas da noite, 9 horas da noite, ir para o escritório de domingo. Essa nova geração tá olhando e fala assim, é isso que o meu pai fazia e eu não quero isso. Então nós, enquanto empresários, nós temos um grande desafio na mão, que é começar a trabalhar na revisão das nossas culturas organizacionais para que essa nova geração tenha o desejo de participar. É engraçado esse ponto, tem alguns aspectos sobre isso, né? Primeiro que você falou do intraempreendedorismo, eu acho super interessante isso, porque não são todas as pessoas que estão preparadas, querem ou estão aptas a empreender. Porque empreender, ser empresário no Brasil, é um puta risco. Desculpa o palavrão, tá, gente? Mas desafio. É um baita risco, é um desafio. Você está sujeito a todo tipo de problema e questionamento. Questionamento tributário, trabalhista. Fora as questões ligadas a deixar o negócio, fazer o negócio parar em pé, certo? Custo fixo, custo variável, enfim. Tudo isso que é a raiz do ser empresário. Mas você tem outros desafios. Então, quando a gente fala para pessoas, novas gerações, etc., e aí a gente tem também
intraempreendedorismo, isso é o que vai salvar essa história toda. Porque se a gente tiver um país só de empreendedores, é lógico que você não vai dar certo. Você precisa do operacional, você precisa de pessoas que enxerguem e façam, executem o trabalho dentro de corporações, dentro de empresas. Daí vem o estímulo de intraempreendedorismo. O que aqui dentro você vai poder fazer para ajudar a empresa, obviamente, reflexamente ajudar você e diretamente também ajudar você. Você pode ter uma participação em projetos, você pode ganhar uma remuneração variável, você pode virar sócio um dia, enfim, tem uma série de questões que você, juridicamente, de governança, você traz. Sobre a geração Z que você falou, é um baita desafio mesmo. E aí, assim, eu acompanho muito essas questões também por conta de clientes que têm empresas ligadas à tecnologia e tudo mais. A gente está num momento, assim, de sociedade onde a velocidade das informações, a gente tem mais acesso à informação do que os antigos tinham. O Augusto Cury fala num livro que um bebê, uma criança, tem mais acesso que o imperador romano na ocasião às informações, à velocidade das informações. E, de fato, a gente tem um aparelho na mão que conecta a gente a tudo. Então, é uma nova realidade. Quando a gente começa a conversar sobre isso, aí você começa a olhar assim para a história e você fala, opa, peraí. Agora, a partir de agora, daqui a alguns anos, que a gente vai começar a ter pessoas que efetivamente foram formadas e nasceram na existência da rede social. Que ano você nasceu? Eu sou de 92. Não, 92, cara? Você é novo pra caramba. Rodei com pneu murcho. Eu sou de 83. Então eu nasci, você também nasceu, não tinha rede social. Não. A internet estava ainda começando e tal. Então, o que eu tô querendo dizer? Que a gente não tem uma geração inteira de pessoas já que nasceram com esse estímulo latente dessa forma. Em que sentido? Informação de headline, né? O scroll das redes sociais, informações de todos os níveis e todas as possibilidades de profundidade a todo momento. Então, esse é um desafio adicional, tanto do ponto de vista de saúde emocional, ansiedade, como você dosa essas informações, o grande desafio que os pais têm para educar os filhos sem a tela ou com pouca tela, né? A gente sabe que isso também é um desafio, etc. E você tem também isso refletindo nas carreiras profissionais. As pessoas estão ali, o nível de conforto que você tem do acesso à informação ali, ele é muito, muito tranquilo em relação a isso. Você tem ali, você não sai da sua zona de conforto. A bolha, né? É louco isso, porque você pensa assim, há um tempo atrás, alguns anos atrás, se você estiver num lugar desconfortável para você, desconfortável, do ponto de vista de negócio, fazendo qualquer coisa assim, não tem jeito, você tem que enfrentar isso. Até uma questão familiar. Então você está numa reunião, qualquer coisa desse sentido, você tem uma questão desconfortável. O que acontecia lá atrás? Você tem que enfrentar. Ou você levanta e sai, vai embora. Hoje em dia, o primeiro sinal de desconforto que você tem em algum lugar, seja ele qual for, igreja, negócio, empresa, funcionário, a primeira coisa que o cara faz é pegar o celular e entrar no universo conectou. dele. Então isso, por um lado, tem inúmeras questões positivas. A gente está aqui num canal digital, né, extremamente positivo. Por outro lado, você tem alguns aspectos extremamente negativos também, com essa facilidade de você se deslocar e, entre aspas, fugir de uma situação que eventualmente te colocou num desconforto, ou te questionou, ou de alguma forma te mostrou alguma questão que não te agrada tanto. Então isso tem um reflexo muito louco, assim, muito vertical, profundo, tanto na formação das pessoas, quanto nas questões reflexos profissionais. Cara, nas faculdades hoje em dia, e escolas também em geral, a grande dificuldade é você dar aula para os alunos, sendo que os alunos estão sentados com o notebook, por exemplo, com acesso à internet, ou com o celular. Mas é o ponto de ruptura que nós temos, né? Quando a gente olha, a geração que ensina, ela tá mudando. Mas a gente ainda tem uma grande parte da geração que ensina que pegou a vida sem a tecnologia. Isso, exatamente. Sem a tecnologia. E até comungando com o ponto da informação, eu dei uma aula na Unisagrada há um tempo atrás, e numa pesquisa para essa aula, eu acabei chegando numa pesquisa de um dos CEOs da Google, e ele falou que o que nós produzimos de informação nos últimos 5 anos
é maior do que o que foi produzido de informação desde o início da humanidade. Exatamente. É uma questão, um crescimento exacerbado de Muito, dados. cara, Né? é muita informação. E isso faz... A tecnologia veio para transformar o comportamento e o hábito do ser humano. Nós temos muita informação, nós temos micro-universos. Sim. Isso vai piorar. Vai. Porque nós estamos indo por um caminho que, embora a gente fale muito pouco, talvez pra gente é difícil de entender. A nova geração que joga Minecraft, a nova geração que joga Real Life, cara, eles vão viver num metaverso. Aí é zero conexão com o ser humano. É louco. Preocupante. Pois é, e nós temos um desafio gigantesco, que é os negócios não vão acabar. Como é que a gente atualiza as empresas, como é que a gente atualiza a mentalidade dos empresários para que a gente ainda seja relevante no que a gente faz. E tenha time, como você falou, sem CPF não existe CNPJ. E é uma questão legal, assim, quando você olha essa evolução, assim, também das empresas, né? Tem um executivo que eu gosto bastante das questões que ele fala, que é o Walter Long. Ele fala que a gente tem que ter armas digitais, que é o que a gente já usa e tal, né? Tráfego pago, posicionamento na internet, redes sociais, site, etc. Mas a gente também tem que ter a alma digital. Porque, bem ou mal, o Dimas gostando ou não gostando, né? Você que está ouvindo aí, gostando ou não gostando, as coisas vão continuar dessa forma. Pois é. As informações vão continuar sendo processadas numa velocidade nunca antes vista. A quantidade de dados e informações que são geradas a todo instante, a cada minuto pela internet, cada vez mais cresce. Então, essa pesquisa realmente é o que norteia. Por isso que, antigamente, a gente falava o petróleo, né, é o ativo mais valioso do mundo. Né? O petróleo move nações, move guerra, gera dinheiro, gera royalties, etc. Isso continua sendo verdade. Mas, hoje em dia, se diz que os dados são o novo petróleo. Né? Agora, tem uma atualização em relação a isso, que a atenção das pessoas também está sendo considerada como um grande ativo, um novo petróleo. Né? Você conseguir reter a atenção das pessoas. E a quantidade de informações que você tem a todo momento, você consegue que a pessoa te assista, te veja, consuma o seu produto, entenda, queira ver o seu site, enfim, é também um grande ativo. Dentro de tudo isso, então, a gente tem outros desafios. Desafio de formar profissionais, primeiro, formar pessoas, formar profissionais que entendam tudo isso e, acima de tudo, desafios corporativos para as empresas se posicionarem na internet, conseguirem, de alguma forma, ter algum espaço, etc. Cara, nesse aspecto, eu até vou entrar nesse gancho aqui. Eu sou advogado, como você sabe, eu advogo faz quase 20 anos, né? E, assim, antigamente, cara, era louco, né? Como é que o advogado se posicionava? Assim? O advogado pegava, alugava uma sala ou um prédio, né? Uma esquina, enfim, uma sede, colocava o nome dele lá e, pô, era um pressuposto, entre aspas, quase que, ó, o advogado está nesse prédio bonito aqui. Ele é bom. Ele é bom. E aí vai aquela história de indicação e tal. E, assim, não só na área da advocacia isso ocorre. Em várias outras profissões ocorre isso daí também. A gente vê que essa regra continua existindo, né? Então, as pessoas fazem isso. Pode ser que realmente signifique que o escritório é grande, o escritório é bom, etc. Pode ser. Mas não há uma necessidade hoje em dia de você ter esse tipo de posicionamento profissional. É aquela história de alma digital que eu estou falando para você. Então, por exemplo, lá no escritório, eu tenho um sistema de gestão que tudo que acontece no meu escritório, absolutamente tudo, até a pessoa que entra no escritório para ser recebida, fazer uma consulta, ou andamento processual, ou custas, etc., tudo está na palma da minha mão. Então, eu consigo aqui ter a gestão do meu escritório 100%. Se um cliente me ligar e eu não estiver no escritório, eu consigo dar a resposta para ele daqui. Gestão. Então, é a alma digital. É a advocacia, que tem várias amarras, né, do ponto de vista de posicionamento, etc., ela também evoluindo nesse aspecto, entendendo um pouco dessa realidade, ainda que a passos bem devagar. Assim. Mas, enfim, está evoluindo de alguma forma. Cara, isso é interessante porque já mostra o preparo de vocês com relação aos clientes do futuro, né? Sim. Nós vamos passar por uma renovação. Fato. E um ponto que você tocou não importa se você gosta ou não, reclamar não vai te ajudar. Não vai. O movimento só é capaz de
de gerar transformação e entender que você vai atender uma galera que é nômade digital. Posso falar uma coisa pra você que eu vi Claro. que fez todo sentido? O cometa não pede opinião pro dinossauro. Cara, Pois é. eu ouvi de um colega Nossa, advogado que, cara, não pede, cara, você pode gostar ou não Isso pode é gostar. Você pode, em todas as áreas. É lógico que eu falo das minhas, né? Sim. Que eu sou advogado, tenho empresa também de consultoria, tenho escola de educação, mas, meu amigo, a evolução está ocorrendo. Você pode, você quer gravar conteúdo, ou vídeo, por que ter site, por que ter blog, por que ter... Pouco importa. Cara, As questões vão continuar acontecendo, se você não fizer, você vai ser engolido. e é uma reflexão para quem tá do lado de lá. Fato. Para olhar pro seu negócio. Analise o teu negócio. Fato. Ó, se você parar agora no tempo, vendendo do jeito que você vende, por quanto tempo mais você sobrevive? Exatamente. Porque é isso. Você tocou num ponto que, cara, é o meu mantra. A gente, nos tempos atuais, nós não brigamos pelo engajamento. Uhum. O engajamento ele é produto de algo muito maior, que é a Legal. atenção. Tem isso. Nós brigamos pela atenção. Você tá dentro de um Instagram tentando divulgar a sua marca, saiba que você está concorrendo com carro, com cachorro, com casa bonita, com meme. Com tudo. Cara, tanto que hoje... Com a atenção ali sendo disputada por todo Atenção. mundo, inclusive pelos grandes players. São 63 milhões de posts todos os dias, cara. Por que você acha que, mesmo você sendo o melhor advogado que tenha as melhores ferramentas, por que a pessoa vai parar para te ouvir se você não conseguiu a atenção dela? Então, é um universo muito doido. Muito doido. E, cara, o mentoria é isso. Mentoria, as coisas vão acontecendo e chegou no ponto que era o cerne desse episódio, que é o direito digital. Legal. Cara, nós evoluímos a passos largos de 2010 para 2024. Nós temos um outro mundo, Outro mundo. né? O que, cara, se a gente for parar para analisar o advento do celular, 1988, 89, nós começamos a ouvir falar sobre ele. A partir de 90 se popularizou, mas com o advento da internet pública, a internet acessível, Mudou tudo. nós temos um outro mundo. Nós evoluímos em pensamento, cara, politizado ou não. Nós evoluímos a humanidade e nós geramos um ponto, né, cara? Tudo que a humanidade põe a mão, ela deixa caótico. Então, nós chegamos ao exato momento que a internet virou uma terra pseudo sem lei, polarizado, que todo mundo tem a necessidade e a obrigação moral de dar sua opinião sobre qualquer coisa. É isso aí. Cara, o Trump foi baleado. Qual é a sua opinião sobre... Ninguém, cara, topa não ter uma opinião. Eu acho isso incrível. Ninguém fala, É uma coisa meio do ser humano mesmo. Eu preciso opinar sobre o que eu muitas vezes, às vezes, nem tenho propriedade para falar. Cara, não muda minha vida, não muda o dia a dia, não me faz uma pessoa melhor, mas deixa eu dar minha opinião aqui. É louco. E o que é o direito digital e qual é a promessa desse direito? O que a gente pode esperar para os próximos anos aí, doutor? Pode esperar o caos. Vai piorar para melhorar ou vai piorar só porque vai piorar? Assim, eu acho, na verdade, isso é o direito em si é uma ciência humana. O que significa isso? Que ele está preocupado com as relações sociais. Tá bom. Agora, como você bem pontuou, as relações sociais, hoje, elas extrapolaram essa presença aqui, certo? Hoje, as relações sociais ocorrem também nas redes sociais. Então, o que acontece? Existe uma estrutura legislativa que ela foi construída, na grande maioria, para tutelar, para cuidar, melhor dizendo, para não falar o juridiquês, mas para cuidar relações sociais presenciais, certo? Agora, a evolução da sociedade como um todo, e a evolução também de algumas normas legislativas, né, códigos, etc., ela também, evidentemente, trouxe a aplicabilidade dessa regulamentação para relações sociais ocorridas em ambientes virtuais. Então, a partir do momento que a gente entende que o ser humano tem essa ânsia, e isso também é muito latente por conta das redes sociais, qual ânsia? De manifestar sua vontade, de dar sua opinião, de se expressar, de colocar... Porque existe um princípio na Constituição Federal, né? A gente tem uma escala de hierarquia de leis, de normas no Brasil. O topo dessa escala é a Constituição Federal. Isso eu acho que não é novidade para ninguém. E lá tem um princípio que é o princípio da liberdade de expressão.
Essa liberdade de expressão, ela ficou muito mais possível de você utilizar e fazer essa manifestação de vontade sua no ambiente virtual. Agora, é claro que ela também encontra limites. E quais são os limites? As práticas de crime. Então eu não posso achar alguma coisa do Gustavo e essa liberdade de expressão dá o direito de eu falar do Gustavo, mas ao falar eu estou praticando um crime. Por exemplo, de difamação, de calúnia, de injúria, de stalking, de qualquer coisa ligada e praticada no ambiente virtual. Agora, qual que é a diferença? A diferença em relação a isso? A gente está com um celular na mão hoje e esse celular ele é o potencial instrumento da prática eventualmente criminosa. Então, se eu tirar uma foto sua aqui e publicar, fazer um meme seu, a coisa viralizar, e aquilo ter um tom de chacota, e aquilo eventualmente eu utilizar a sua imagem indevidamente, e eventualmente até ganhar dinheiro em cima da sua imagem, a minha liberdade de manifestação, de postar e etc., ela esbarrou na prática de um delito. Seja esse delito criminal, eventualmente, seja esse delito de natureza civil. Civil que é o ponto de vista de, olha, você está usando a minha imagem, porque a Constituição Federal ela também prevê a proteção à minha imagem, então você não pode usar a minha imagem para o que você está querendo fazer, o que você está falando. Agora, cara, você pega esse tipo de coisa e potencializa. Em que sentido? Todas as pessoas, a grande maioria das pessoas tem um celular. Não sei, deve ter pesquisa em relação a isso. No Brasil nós estamos falando de 300, a última pesquisa que eu vi, 340 milhões de aparelhos. Não necessariamente pessoas, né, mas aparelhos. E isso pressupõe que pode ser que existam diversas pessoas com 2 aparelhos. Ou mais. Então, você pega essa exponenciação. A grande maioria desses aparelhos também com conexão à internet. Então, as relações que o direito precisa se preocupar hoje em dia, elas são com muito mais propriedade, muito mais quantidade, porque as coisas acontecem e giram de uma velocidade muito louca na internet. Né? Então, lógico, você faz negócio, você ganha dinheiro, você vende coisa, você compra coisa, você ofende alguém, você pratica um crime, você expõe documento, você quebra confidencialidade, você pratica questões concorrenciais, você expõe dados pessoais, você vaza fotos não autorizadas, você usa a marca indevidamente. Uma série... Você apropria de propriedade intelectual de outras pessoas. Pois é. Por exemplo, você tem que ter... Por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático aqui. Meme, certo? Todo mundo sabe o que é meme e tal. Aí você fala, vou usar um meme na campanha da minha empresa. Você quer da sua... Seu público é empresários, empreendedores, etc. Então eu vou usar esse meme aqui, que é a figura de alguém, um desenho de alguém, uma criação de alguém. Eu vou usar esse meme aqui porque ele está estourado na internet, vai ajudar no meu engajamento, vai viralizar, etc. Eu vou usar na minha atividade empresarial. Pode ou não pode? É aquele famoso depende, né? Depende. Porque essa utilização indevida, ela vai trazer para aquela pessoa, a imagem daquela pessoa vai trazer algum prejuízo? Vai trazer algum dano efetivamente, seja ele de que ordem for? Você tem que avaliar isso. E o direito digital, uma das questões, é se preocupar com esse tipo de coisa. Então, o direito digital, ele é uma área que abarca um pouco do civil, um pouco do consumidor, um pouco de propriedade intelectual, um pouco de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. É um macro cenário dentro do espectro do direito civil e etc., que você tem toda a preocupação em relação a tutelar questões que acontecem dentro dos ambientes digitais. E assim, é louco também pensar nisso, porque do ponto de vista de corporações, as empresas, quando você criou um CNPJ, você foi lá, contatou o seu contador, criou uma MEI ou criou uma empresa, fez lá um aporte de grana, criou uma startup e recebeu aporte, enfim. Quando você nasceu, juridicamente falando, como pessoa jurídica, você está exposto a uma série de possibilidades de reflexos da sua atuação, do seu posicionamento. Então, quais reflexos? Tributário, se você contratar, tem um trabalhista, tem o fornecedor, o consumidor, você sendo um fornecedor de produtos ou serviços. Comecei um e-commerce, eu vou vender. Qual é a responsabilidade pela minha entrega? Qual é o prazo de arrependimento? O que eu tenho que fazer no termo de adesão? A explicação clara sobre aquele produto que eu vendo. Veja que tudo isso dentro do ambiente que já não é mais físico, é no digital.
Aí vou usar... Eu já tive casos disso, por exemplo. Vou até contar aqui. É público o processo, posso contar. Teve um cliente que pegou, utilizou para uma campanha uma foto da cidade de Bauru. Uhum. Essa foto, ela foi tirada por um fotógrafo, certo? Mas essa foto, ele publicou essa foto e deu meio que uma autorização implícita para a utilização dessa foto. E várias empresas em Bauru utilizaram essa foto do fotógrafo. Tá bom. Dando crédito ou não dando crédito, tá? Essas empresas pegaram, então, parabéns, Bauru. Nós estamos chegando agora, aniversário de Bauru. 1º de agosto, parabéns, Bauru. Aqui um marco, um ponto turístico da cidade, uma foto maravilhosa. Parabéns, terra que nos acolheu, papapá. O nome da empresa e tal. Dando os créditos para o fotógrafo também. E aí, como é que funciona essa relação? Em que sentido eu estou falando? O fotógrafo tem um ativo, que é a propriedade intelectual dele. Uhum. Ele pode vender esse ativo ou ele pode ceder gratuitamente esse ativo para uso. Aí, quando ele cede gratuitamente, quem vai usar isso, ele pode ter um aspecto comercial para o branding da minha empresa ou não pode. Tudo isso é diferente você colocar uma foto, um quadro na entrada aqui da sua empresa, com essa foto, ou você fazer um post bonito, patrocinar esse post, compartilhar esse post ter várias visualizações, várias curtidas, etc. Então veja que é uma situação até entre aspas corriqueira do dia a dia, mas só que quando você joga para a internet, pode virar um bolo de processo, de questionamento, de conflitos de direitos. Mas você cedeu gratuitamente. Não, mas você não poderia comercializar, ou você não poderia usar no branding da sua empresa. Ou eu, fotógrafo, não, eu não cedi nada, não. Você pegou isso aí no meu acervo e utilizou sem autorização. Tem uma série de... Entendeu? E até deixando bem claro para as pessoas que isso... Você falou que é corriqueiro, o exemplo. Você usa foto de Google, fotos do Google Imagens nas suas campanhas. Exatamente. Porque lá tá um caso claro. Claro. O Google ele acaba indexando ali diversas referências, não necessariamente... O cara tem um site, ele publicou lá... E tá dentro do CEO, dentro das tags que você usou para... O Google vai achar. Ele vai exibir. Não é porque ele exibiu que eu tenho direito de uso. Exatamente. Até porque tem um critério de pesquisa do Google que você consegue achar fotos livres de direitos autorais. Exato. Aí essa em tese você pode utilizar. Agora, você pega... Olha como isso aqui é importante, gente. Essa mentoria que o Gustavo aqui traz para vocês aqui. Você faz todo um desenho, você tem uma ideia para trabalhar na sua empresa. Uma ideia, tá? Essa imagem vai casar perfeito. Aí você vai lá, ou você contrata alguém que não tem muito conhecimento disso e tal, e faz um negócio legal. Você faz, isso pode até gerar um retorno, ou não, pelo menos de posicionamento. Aí você se sujeita a um processo. O cara vai te pedir 10, 15, 20 mil, quanto ele conseguir provar que foi o dano dele. Então o tiro pode sair pela culatra. Por isso que você tem que, assim... É engraçado isso, cara. Eu também sempre falo isso, velho. Não é puxando a sardinha pro meu lado, não, mas... Também. O direito assim, básico, numa linha assim, bem basiquinha assim, ele precisaria estar em todas as faculdades. Tipo assim, ou no mínimo em todos os cursos que a gente tem, curso de formação, sei lá o quê. Porque, eventualmente, você toma alguma decisão precipitada, ou às vezes no seu feeling de empresário, e aquilo pode te sujeitar a você perder o patrimônio que você está suando para ganhar, ou parte do patrimônio, etc., porque você não se atentou. Então, é aquela história. Tinha um adesivo, não sei se é da minha época, se o pessoal vai lembrar aí, mas antigamente existia um adesivo que os caras da OAB colavam no carro. O adesivo falava assim: consulte sempre um advogado. Puta negócio brega. Desculpa aí. Mas eu acho brega, ninguém mais usa isso. Mas existia. Depois você dá um Google aí, adesivo. Existia isso. Então, você não pode fazer propaganda de advogado, mas existia esse adesivo que você colava lá. Quer dizer, tem algumas possibilidades de fazer propaganda, mas tem que fazer do jeito certo. Mas é um clichê, mas que faz sentido. Toda vez que você, empresário, tiver uma decisão importante, que eventualmente saia um negocinho e fala, opa, peraí, isso aqui vai me dar algum reflexo, é importante conversar com um advogado que possa te orientar. E, veja bem, eu sei disso porque eu sou empresário também. No final do dia, empresário é correr risco. Às vezes o cara, ser empresário é correr risco. Às vezes o cara até sabe que eventualmente pode dar algum probleminha, mas ele assume o risco. E tá tudo bem. Pra ver. Pode ser, sempre pode ser. Pode ser que dê, mas pode ser que ninguém ligue. Exatamente. E isso eu entendo que também é normal e faz parte das relações da sociedade mesmo, tal, entendeu? Então, não, vou usar essa imagem aqui.
vou usar essa foto desse artista, vou usar esse meme, vou fazer um patrocinado com isso, com aquilo. Vou até pegando o gancho do patrocinado, vou dar até mais um exemplo, que isso aí foi vendo um vídeo seu, na época a gente já não tinha a prática, mas Palavras-chave. me fez revisar todas as nossas campanhas. Será que eu uso algum termo de concorrente? Vamos explicar o que é então. Quando você vai fazer campanha, né, tráfego pago, você tem aquelas palavras-chave Principalmente em Google. que são indexadores da pesquisa que você vai fazer. O que muita gente começou a fazer, né, até grandes empresas. Vou dar um exemplo aqui, não é esse o caso, mas dar um exemplo para entender. Você vai fazer uma campanha da Nike e você coloca como palavra-chave Adidas. Exato. Certo? Teve alguns casos, não com essas empresas, mas com empresas grandes. E aí, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça de Brasília, definiu que a utilização indevida de palavras-chave como indexador de empresas concorrentes ou algum termo que tenha alguma proteção de propriedade intelectual é irregular. Então você tá achando que, vou desviar a clientela. Ninguém vai saber porque Ninguém eu não consigo... vai saber. Cara, é só você contratar um advogado bom que você vai saber. É isso. A gente tem casos desse aspecto lá. Mas, assim, é uma coisa que é até super relevante os empresários saberem, porque com essa questão de posicionamento, internet, etc., a gente às vezes tende a querer fazer de tudo. Mas fazer de tudo, às vezes, vai ter um preço. E não só isso, né? Às vezes você tá deixando fazendo jabá pro nosso lado aqui agora. Você tá deixando a sua marca na mão de uma empresa que não se preocupa com isso. O cara ou que tá comprando preço. Risco que você nem imagina. Então ele vai pegar uma foto, ele não vai comprar um banco de imagem para poder produzir conteúdo para você, vai usar foto de Google. Cuidado. Cuidado que você pode tomar um revés. Pode tomar um revés. Porque o ofendido, que é o dono da imagem, dono do vídeo, dono da marca, etc., ele vai entrar com um processo de indenização contra você, contra a sua empresa. Eventualmente ele vai conseguir uma liminar para que você se abstenha de continuar utilizando isso, sob pena de multa diária. O juiz geralmente fixa a multa diária. Aí você vai, como empresário, você vai olhar e falar, mas peraí, isso aqui quem fez foi a agência. Aí você, agência, olha o que está acontecendo aqui. A agência fala, mas quem fez foi o fulano, aqui da minha equipe. Então, não se preocupou em respeitar a propriedade intelectual alheia. Cara, dá problema isso. Então, de fato, agora eu estou fazendo jabá para o Gustavo. Você vai fazer alguma coisa nesse aspecto, você tem que contratar pessoas, agências que sejam sérias, que respeitem esse tipo de questão. Muitas vezes você tem grande banco de dados, de imagens que é gratuito, ou se precisar, se compra uma imagem, paga os direitos autorais dessa imagem, faz a sua campanha, produz adequadamente isso, e eventualmente você não fica sujeito a esse tipo de questionamento. Sem dúvida. Cara, você tomar uma indenizaçãozinha dessa aí de 10, 20, 30, 40 pau, às vezes você quebra o cara, às vezes você quebra a empresa está capitalizando, às vezes não é muitas empresas... Por um de investimento, você está com caixa estrangulado. Então, não precisa. É o tipo de coisa que você não precisa se sujeitar. Por isso que eu falei que o direito deveria estar... E esse tipo de situação, por exemplo, deveria estar em... Tal como ética, né, cara? Você não precisava ensinar na universidade ética, porque isso é um valor do ser humano. Pois é. Se você ensina, é porque isso é implícito. Nem todo mundo sabe que deveria usar ética no dia a dia. Direito dentro das universidades me fez... repensar, cara. Talvez faça muito sentido mesmo. Uma disciplina, respeito. Por quê? Porque o cara ele tá saindo... Principalmente quem vai pro mercado, saiu de uma universidade, óbvio que muita gente vai para trabalhar para outras pessoas. Sim. Mas tem muita gente que tá saindo para ter negócio. O nutricionista, o dentista. Cara, são caras que abrirão um negócio. E assim, a gente não tem nem só propriedade intelectual, que é uma questão muito ligada ao direito digital, ao posicionamento da internet. Mas a gente tem questões contratuais. Sem dúvida. Questões ligadas à contratação de funcionário, de prestador de serviço, enquadramento tributário. Então, você simples nacional, você lucro presumido, lucro real, a minha atividade é melhor assim, eu posso ter sócios, eu posso ter mais do que um sócio, a minha empresa está no Simples Nacional, eu posso ter uma pessoa jurídica dentro dela ou não. Você tem toda essa avaliação para fazer. E outra coisa muito também latente assim, que a gente vê no escritório é ligada a isso também, e isso, nossa, é um grande problema, na verdade, um dos grandes problemas que as empresas enfrentam. Quando você vai começar uma empresa, tá tudo bem. Tá com o seu amigo, né, o cara que fez faculdade com você, ou que você encontrou, com o seu parente, qualquer coisa dessa natureza, tá tudo bem. Ninguém se preocupa em colocar no papel quais são as regras do jogo que você vai começar a jogar.
que significa isso? O cara vai, cria empresa. Aí, beleza, cria empresa 50-50, por exemplo. Tá bom, ó, tem dinheiro aí, puta, não tem dinheiro, bota você dinheiro. Aí o outro, cara, não tem dinheiro pra botar agora, putz, mas agora não, tá bom, eu boto pra salvar a empresa. Aí, é assim, ó, existe um negócio, quando você cria uma empresa, que é a certidão de nascimento da empresa. E chama contrato social. Lá nesse contrato social, todas as empresas têm. Você tem que levar isso daí a registro na Junta Comercial de São Paulo, na grande maioria das possibilidades de abrir-se uma empresa. Então você leva a registro. Aquilo lá é a certidão de nascimento. Lá estão as obrigações do Gustavo, as obrigações do sócio do Gustavo, ou de quem está dentro da atividade como sócio. Tá. O que acontece? As relações vão continuando e os sócios não costumam atualizar esses direitos e obrigações que devem constar nesse contrato social. E daí, cara, chega uma hora que pode dar um problema. Por quê? O sócio, ele não é obrigado a trabalhar. Sabia disso aí? O sócio não é obrigado a trabalhar. Agora, o sócio administrador é obrigado a trabalhar. Entendeu? Então, se você não combina com o seu sócio, por exemplo, vocês estão aí começando, tem que entender isso. Direitos e obrigações. Mas ele está botando dinheiro aqui. Tudo bem. Botar dinheiro na empresa, emprestar a marca para usar, trazer o seu software que você criou, qualquer coisa que componha o seu ativo na sociedade, ele não necessariamente indica, que muitas vezes é dinheiro, a maioria das vezes é dinheiro, isso por si só não indica necessariamente que você tem que estar aqui amanhã, às 8 horas da manhã, até às 18 ou 20 horas, 10 horas da noite que você falou. Então, esse alinhamento é essencial. Por quê? Sócio, quais são os seus direitos? Os direitos se a empresa crescer, nós vamos distribuir lucro. Se um dia a empresa tiver equity, nós vamos vender a nossa empresa, você vai ter sua participação. Esses são os seus direitos. Você tem que saber, você pode receber contas, você tem direito de utilizar a empresa, papapá. Agora, quais são as suas obrigações como sócio? A princípio, e muita gente não sabe disso, a obrigação de um sócio patrimonial, capitalista, é o dinheiro. Cara, entregar. Contribuir aqui. Cara, não vou trabalhar não, irmão. O que você tá achando? Não, mas pera lá, isso é óbvio que você tem que trabalhar. Não, então, é óbvio, mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito, precisa ser colocado no papel. Então você vai fazer o seguinte, Gustavo, sócio do Gustavo, ou vocês estão ouvindo aí, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer esse documento aqui, que é o contrato social, que esse documento aqui é a espinha dorsal da nossa empresa. Ela é só a linha do que a gente tem que respeitar daqui para frente, tá? Mas as coisas práticas do dia a dia, quais são as suas atividades, suas responsabilidades, quais as skills que eu espero de você, o que você vai fazer, o que você vai entregar, etc. Nós vamos criar um outro documentinho aqui de governança, parece o nome de governança, que é um acordo de sócios. Então o Gustavo, o outro sócio dele com o fulano, ou o Dimas com as sócias dele e tal, nós vamos fazer um acordo de sócios, onde lá eu vou disciplinar que as minhas obrigações, elas vão além de dinheiro, de grana. Porque dinheiro tem no banco. É fácil arrumar dinheiro, mas você não quer fazer uma sociedade com alguém que só tem dinheiro, a princípio. Pode ser que sim. Você quer alguém que some energia e empreenda junto contigo, vista a camisa e pá, junto com você. Que você compre o capital intelectual dessa pessoa, né? Exato. Mais do que a grana. Exato, mais do que a grana. Agora, se o cara pode virar e falar assim, não, isso aí não tá no contrato social, essa obrigação eu não preciso. Então é diferente. Então aí você cria esse documento à parte, que não vai ser registrado lá na junta comercial, chamado acordo de sócio. E ali você coloca essas questões práticas da sociedade. Lá no contrato social você vai ter o sócio administrador, que é o cara que fala pelo CNPJ. O CNPJ sozinho ele não fala, alguém precisa falar por ele. É o cara que assina documento, assina a procuração se precisar, faz o certificado digital na Receita Federal, nomeia o contador. É o cara que vai ter acesso à conta bancária, papapá. Esse é o sócio administrador, que inclusive pode ser todos os sócios em conjunto. Mas só que as obrigações do dia a dia, você coloca nesse contrato social. Vou falar com o seu público aqui. Você que está aí, empreendendo, criando a sua empresa e etc., coloque em pauta, conversar com o seu sócio, quem estiver envolvido na operação, fazer um acordo de sócios. Isso é um documento adicional ao contrato social. Por quê, Gustavo? E por que vocês estão ouvindo? Na hora que dá pau, na hora que o seu sócio não chega a hora que você quer, ou ele vai embora, ou ele vai viajar, ou ele vai buscar o filho na escola, e a coisa começa um pouco a desandar, você não vai ter mecanismos de falar, cara, você precisa trabalhar, velho.
Pô, não, eu só vou participar do lucro. Agora, quando você coloca isso no acordo de sócio, você se disciplina tudo ali, inclusive distribuição desproporcional de lucro. Ó, eu tô mais à frente da atividade. Você é sócio administrador aqui junto comigo. Mas você sabe que no dia a dia eu tô mais. Então, ainda que a gente seja 50-50, eu vou distribuir o lucro maior para mim. Tudo bem? Tudo bem, desde que esteja previsto aqui no contrato social que há essa possibilidade de distribuição desproporcional de lucro. E vocês alinhem aqui como é que vai ser isso daí. Cara, juro para você, de 100% de casos no escritório, talvez uns 90% seriam facilmente resolvidos se você tivesse colocado isso aqui. Quer ver outro problema de treta? E nenhum contrato dá problema até que sobre dinheiro ou falte dinheiro. Pois é, você tem dois extremos ali. Tá faltando grana ou... Né? Ou tá sobrando. Tá aí sobrando a hora grana. que o contrato... Aí é a hora que a galera vai brigar. Aí você fala, puta, mas é burocracia, não sei o quê. Mas é uma burocracia que se você alinhar, você faz um negócio de 3 páginas. Pelo menos você tem alguma coisa. O que tem de problema com isso? Outra questão. Eu quero sair da empresa. Pô, eu quero sair? Como assim? Qual que é o prazo? Como é que eu vou te pagar? Como que a empresa vai te pagar para comprar a sociedade? Ou eu quero que você saia, eu quero comprar a sua parte. Como é que você vai precificar isso daqui? Você coloca tudo aqui. Outra coisa, sócio morreu. A esposa vira sócio? O filho herdeiro vira sócio? É automático, não é? Como é que nós vamos fazer? Pô, mas eu fui sócio seu, não da sua esposa. Eu nem dou bem com ela, eventualmente. Entendeu? Então você tem esses mecanismos de proteção que, melhor eu colocar aqui em pauta. E, cara, isso para empresa de tecnologia, a gente está falando um pouco de direito digital, misturou com direito societário, mas é tudo ligado, né? Porque você tem empresa que ela atua no físico, é tudo ligado. Em empresas de tecnologia, a gente tem alguns clientes no escritório nesse aspecto. Qual que é o ponto? O cara, eu vou aportar dinheiro na empresa. Quando você vai aportar dinheiro na empresa, fundo, por exemplo, vai comprar uma parte da empresa. Você vai aportar isso daí como compra de participação societária ou você vai aportar essa grana como empréstimo, por exemplo, mútuo. Que pode ser um mútuo conversível em participação societária. Depois que atingir determinado tempo ou objetivo, esses 100 mil reais que eu coloquei aqui vira X% de participação societária. Quando você deixa isso daí solto, cara, vira uma bagunça. Ô louco, mas o dinheiro que eu fiz lá, o dinheiro que eu paguei, cara, mas nada disso a gente combinou que você ia aumentar a sua participação, amigão. Então é empréstimo. O dia que a empresa tiver, você devolve. Se não tiver, você briga. Ou muitas vezes o cara tá começando um negócio, eu falo porque a gente atende hoje 60% da minha base é de tecnologia. Tá vendo? 67% da nossa base é tecnologia. E muitas vezes a gente viu isso acontecer. É óbvio que não gerou problema, mas poderia. Que é o empresário, o dono, ele tem a ideia e não tem fundo. Aí ele encontra um desenvolvedor e ele fala, eu te dou tantos por cento, mas fala de boca. Não formaliza. 10% de 100 mil é uma coisa. 10% de 300 milhões... Depois de um ano, dois anos, a empresa tá voando, aí você fala, tá. Eu quero meus 10%. O cara quer, numa situação dessa, é real. Eu vi, enfim, na história acontecer que o negócio começou de um jeito, escalou exponencialmente, chegou num ponto que um dos sócios falou, cara, não tá mais fazendo sentido pra mim, eu quero buscar uma outra coisa. Cara, e aí deu problema. E aí deu problema porque quando começou 10% era 10% de 50 mil, quando saiu era 10% de 500 mil. Então você desalinha algumas questões que são importantíssimas. Então, vou dar uma dica. Primeiro, respeitem o adesivinho antigo. Consultem sempre um advogado. Tá vendo? Cara, no fundo você gosta desse... eu acho que vou até colocar no meu carro lá. Mas assim, brincadeiras à parte, é importante você conversar com alguém que te ajude nesse aspecto para você deixar isso alinhado. Conversou, fez o documento, agora não tenho dinheiro, não quero, preguiça, etc. Faz uma coisa, pelo menos aqui, atendendo aqui a mentoria, que é a ideia. Faz uma coisa, formaliza isso daí num e-mail. No mínimo, tá? O e-mail tem validação jurídica. Tem, embora seja um pouco questionável, porque você tem que ter anuência, tem que ter comprovação de recebimento. Mandar um e-mail não significa que aquilo é verdade, certo? Porque a pessoa pode não ter recebido, a pessoa pode não concordar com o teor daquele e-mail, tá? Então, tem alguns aspectos que você tem que considerar. Depender do cenário, você consegue impugnar a veracidade daquilo. Tá? Ou a veracidade do recebimento, ou a veracidade do próprio conteúdo. Então tem alguns pormenores.
Mas no mínimo, né, falando aqui para a sua audiência, para os seus empreendedores, o que você combinar com os seus parceiros, com o seu sócio, com quem está aportando grana, formaliza isso daí num acordo de sócio. Não dá, não sei fazer, não quero fazer, ChatGPT vai fazer errado, não faça isso. Mas pelo menos coloca alguns princípios e manda isso daí por e-mail e formaliza isso daí por e-mail, pede para o seu sócio, para o seu investidor responder isso daí e arquiva. Tá? Não é uma saída tupiniquim, não é o melhor cenário para ficar claro aqui. Mas é melhor que nada. Mas é melhor do que nada. Melhor que você falar assim, não, mas a gente tratou tudo em reunião. Ah, a reunião tem ata? Não. A reunião foi gravada? Não. Eu falei, então não tem nada. Então, pelo menos formaliza. Cara, isso resolve muitas coisas. Só para fechar esse ponto, olha só uma coisa que é prática e também passa. Questões concorrenciais. O seu sócio pode ter outras atividades? Se ele puder, essas atividades podem ser frontalmente conflitantes com o que ele faz na sua empresa? Ah, parece óbvio que não. Tá. E se for parcialmente confrontante? E se em algum aspecto daquela prestação de serviço, daquela venda de produto, trazer uma espécie de concorrência e desvio de clientela? Uma vez ocorrendo isso, você pode tirar o sócio da empresa, excluir ele por justa causa? As pessoas acham que justa causa ela só acontece na relação trabalhista. Mas não. Existe a justa causa societária. Societária que é a relação entre os sócios. Mas ela precisa, de alguma forma, estar alinhada. Como assim alinhada? Você precisa colocar ou no contrato social, ou no acordo de sócio, ou nos dois, o que a sociedade que está sendo criada pelo Gustavo e pelo Dimas entende que são práticas concorrenciais. Certo? Então, se você fizer isso, não pode. Você não pode fazer isso. Enfim, o que é concorrente? É prestar serviço para empresas ou fazer produtos ou serviços similares ao nosso? O que é? Praticamente colocar isso daí. E se, efetivamente, depois de ter ocorrido essa formalização da coisa, aquele ato ocorreu, você vai chamar o seu sócio e falar, lembra da certidão de nascimento da nossa empresa aqui? Lembra desse ajuste que a gente fez aqui no contrato, no acordo de sócios? Cara, você não pode fazer isso. Me explica. Você dá a oportunidade pro cara se defender. Aí você fala, não, é verdade, eu estava equivocado. Ou não, cara, você praticou prática concorrencial, eu vou tirar você daqui por justa causa agora. Isso serve mesmo após uma saída amigável. Aí depende se nessa saída amigável for colocada uma cláusula de não compete, que é a cláusula de não concorrência, de não competição. Existem outras cláusulas também que você coloca geralmente assim, por exemplo, não aliciamento. O que significa isso? Que você não vai aliciar tanto clientes da sociedade, da empresa, quanto aliciar, por exemplo, colaboradores da empresa. Eu não vou levar esses caras para trabalhar comigo, porque tem uma cláusula que veda isso. Agora, precisa estar claro. O limite dela e a justificativa dessas cláusulas precisa estar claro. Por isso que volta na adesivinha lá. Consulte sempre o advogado. Porque você faz esse tipo de estrutura, você fala, gente, não, mas por que pensar nisso agora? Porque pensar nisso agora é muito melhor do que se eventualmente a gente tiver um problema. Porque trocar o pneu do carro com o carro andando é mais difícil. Com o carro parado é mais fácil. E então, nunca é uma briga por 5 mil, 6 mil, né, Dimas? Sempre são coisas mais complexas. Cara, você tocou num assunto que eu acho que vai muito assim, na linha da galera que você conversa. Ideia. A ideia, por si só, ela não tem valor nenhum. Tá bom. Porque é uma ideia. Você não consegue proteger a ideia. E nem tangibilizar, né? Nem tangibilizar se ela vai ser uma ideia de sucesso, vai monetizar, não vai ou não. Entendeu? Agora, se essa ideia, depois de um tempo, depois de investimento, depois de energia, ela gera alguma coisa, aí você olha para trás e fala, essa ideia era minha. A ideia era sua, você não formalizou. Você roubou a minha ideia. Então, aí você vai provar, vai tentar de alguma forma comprovar que essa ideia era sua. Isso é super comum. Tanto do ponto de vista de ideia, de software, de marca, de patente, enfim, livro, né? Comprovação de direito autoral. Então, tem algumas questões que vocês têm que se preocupar para que aquela ideia que a gente nunca sabe se vai ser boa ou vai ser ruim, mas que ela, de alguma forma, tenha alguma proteção no futuro, caso ela venha se materializar como efetivamente um negócio. Porque ideia é uma coisa, negócio é outra coisa.
Então você precisa entender a importância disso também. Ah, vou trazer aqui um cara que sabe tudo de tecnologia e tal, ele vai desenvolver o software dentro aqui, uma ferramenta, um CRM, um KPI, qualquer coisa que o cara faça dentro da sua atividade. Tá bom, você vai trazer esse cara, beleza. Indique no contrato que vocês vão formalizar de quem é a propriedade intelectual daquela criação. É dele? É da empresa? É dos dois? Em que participação? Porque senão também você fica brigando. Tá vendo? É um negócio bem prático. Ó, vou trazer um desenvolvedor aqui. Eu vou dar para ele 10% da sociedade. Tá bom, vamos colocar isso daí no papel. Ou, não. Eu tô pagando para ele 5 mil por mês para ele desenvolver. E o que ele desenvolver incorpora na minha atividade. E é minha, do CNPJ, eu digo, né? E não, ele não vai ter direito sobre isso. Quando você deixa isso solto, e principalmente na sociedade da informação, direito digital, as coisas de tecnologia, tudo que a gente está vivendo e falando aqui, quando você deixa isso solto, é um cenário ruim. Porque você vai brigar pela titularidade da propriedade daquela ferramenta, daquele API, daquele CRM, qualquer coisa que seja desenvolvida, entendeu? E aí o negócio que era para estar andando, que era para estar girando e tal, você fica perdendo energia por conta dessa briga. E, cara, vou até além num exemplo ainda mais simples, cara, trazendo pro digital isso, são os infoprodutos. Na maioria das vezes a gente tem um especialista que detém toda a propriedade intelectual daquilo, toda a capacidade de ensinar. Sim. O curso, por exemplo, no caso de vocês, putz, vocês têm um curso. Sim. E aí você traz um cara, um lançador, para ser teu sócio nesse projeto, que conhece todo o background digital necessário para que isso tenha sucesso ou não. Exatamente. Eu vou expor para esse cara uma ideia. Só que esse lançador ele pode ter outras N ideias, N conexões. Sim. Às vezes o que ele precisava era só da ideia. E traz outro expert. Então, pô, você vai lá e fala com o Fernando. Fernando, olha, eu tenho uma ideia de lançar um curso para mim com empreendedores XYZ. Cara, não dá fit entre você e o Fernando. Vocês têm visões diferentes, vocês querem lançar de jeito diferente. Se o Fernando pega essa ideia e leva para Maria, que tem um adesivo no carro, consulte o advogado. Cara, existe briga nisso ou não? Como é que eu formalizo nesse aspecto? Legal, vamos lá. Isso é super legal, é super comum também. A gente tem clientes lá no escritório que são infoprodutores, inclusive alguns grandes, e toda vez que você vai ter esse tipo de relação, apresentação de uma ideia, de uma proposta, de uma vertente de negócio, etc., existe um documento que salvaguarda isso, sem tentar falar o juridiquês, mas protege isso, que é o termo de confidencialidade, NDA, que a gente chama. Você fala assim, Gustavo, tem uma ideia aqui, cara, você quer ouvir? Pô, quero, Dimas, eu acho que você tem umas ideias boas e tal. Tá bom. Ó, isso aqui é um termo de confidencialidade, tá? O que é isso aqui? É um termo que vai garantir que eu vou passar para você essa ideia e você não vai usar essa ideia, cara, tá? Nesse documento, você pode colocar multa, você pode colocar prazo. Você também, Gustavo, pode não aceitar. Você fala, Dimas, nem quero nem te ouvir, então você vai querer... Pode. Ah, mas é muito difícil, Dimas, trazer isso para a mesa e tal. É e não é. É porque muitas vezes as pessoas não estão acostumadas a falar isso. Por outro lado, se você apresenta isso, você demonstra também uma seriedade, um profissionalismo com essa história. Cara, não tô viajando aqui não. Tanto não tô viajando que eu também tô assinando esse documento aqui com você pra gente gravar a confidencialidade entre nós aqui. E se eventualmente você entender que isso é legal, vamos evoluir para outro tipo de contrato. Vamos pegar a sua ideia, casar com a minha ideia e fazer um novo negócio junto. Então, Legal. esse tipo de documento, por exemplo, é um documento que deveria estar lá na escolinha básica de qualquer tipo de formação. Porque é um documento que, no mínimo, vai dar uma indicativa de que um dia o Dimas e o Gustavo sentaram e conversaram sobre aquela ideia específica. Se isso se desdobrou, se aperfeiçoou, mudou de produto, mudou a cara, mudou o nome, é outra situação. Mas, de alguma forma, você tem uma linha para que isso ocorra. E esse exemplo que você mencionou, entre expert, infoprodutor, lançador, etc., é super relevante. Por quê? Eu sou diretor de um infoproduto, que é uma escola que tem certificação no MEC, que é a FENT, que é Formação Executiva de Negócios Tributários, exclusivamente para advogado tributarista e analistas fiscais e contadores, etc. Esse é o nosso público-alvo. O que a gente fala lá, resumidamente? Existe um abismo entre a academia e entre a prática da advocacia. É esse abismo que você não aprende na academia, do ponto de vista tributário de negócios, a gente ensina lá dentro da nossa formação. Beleza.
Quando você vai falar, não, vou enlatar o meu conhecimento e vou jogar ele no mercado. O Dimas fez especialização, fez mestrado na Universidade de São Paulo, já está na área há muito tempo, etc. Mas isso não significa que o Dimas vai ter um sucesso na carreira digital. Uhum. E o mercado digital que vocês estão aí e tal é muito louco e muito legal por conta disso. Por quê? Ele meio que envergonha a velha atividade. Porque tem pessoas que eventualmente têm um conteúdo muito mais técnico, muito melhor, um currículo muito melhor do que qualquer outro tipo de pessoa. Por exemplo, vou me colocar como exemplo. Tem pessoas que são muito melhores do que eu, eventualmente, mas só que essa pessoa não consegue transportar essa propriedade, essa autoridade para a internet. Porque ela não tem facilidade com a câmera, porque ela não sabe desenhar tráfego pago, fazer funil de venda, atingir o público-alvo dela, persona, tudo isso que vocês sabem. Uhum. Como é que você faz, então? Você pega o conhecimento enlatado desse expert, traz, então, quem sabe. O Gustavo sabe, a agência sabe, papapá. E aí você faz um match quanto a isso. Beleza. Desse match, vão ser criados ativos, certo? Quais ativos? Landing page, vídeos, aula, e-book, eventualmente uma marca, os alunos, a base de leads, tudo isso aí gerou um ativo. Uhum. Aí você fala, pô, beleza, Dimas, fizemos um lançamento aqui, um lançamento, dois lançamentos, três lançamentos, beleza, mas o lançador e o expert, por alguma razão que pode ser extrema, brigarem, ou não dá mais certo, ou por qualquer razão, por filosofia, etc., eles podem não quererem mais trabalhar juntos, não querem lançar juntos mais. O que nós vamos fazer com esse ativo aqui? Esse ativo ele tem uma simbiose entre o expert e tem uma simbiose entre a atividade do lançador, do cara do marketing, do cara da estratégia de lançamento, Érico Rocha, sei lá, qualquer estratégia que for lançada. Como é que você resolve isso daqui? Se você não tiver nada por escrito, a chance de dar um pau é grande. Por quê? Porque ativo vale grana, né? Então você tem questões aqui, pô, uma base de leads quentes, qualificados de um determinado assunto, pô, vale dinheiro. É aquilo que a gente estava falando um pouco antes, é um novo petróleo. É um novo petróleo. Então esse dado, essa informação, etc., isso tem valor. Se a gente não disciplinar como é que vai ser a nossa relação, expert e lançador, como é que é a nossa relação caso a nossa atividade aqui não tenha mais sentido para nós dois, por exemplo, para os dois. O que nós vamos fazer com isso daqui? Qual que é o destino que a gente vai para isso aqui? O conteúdo da aula vai ficar para quem? O nome o domínio, a marca eventualmente registrada, a base de quem? Como é que você faz isso daqui? Então é uma super recomendação, você de novo olhar o adesivinho e contratar um advogado que sabe a respeito do assunto, mas enfim, se preocupar com isso, porque essa preocupação ela pode salvar de um pepino futuro lá na frente, caso não tenha mais sinergia, caso vocês queiram caminhar tal. Nesse aspecto todo, você vai calibrar percentuais, quanto que o lançador tem, qual que é o investimento que vai ser feito, quem faz o investimento, tráfego, se é dos dois, se é só do expert, ou é rateado, enfim. Todo esse tipo de questões práticas que se desdobram, e se tiver um contratinho, um acordozinho, a coisa fica clara. Estão garantidos, né? Porque a chance de dar problema, ela vai continuar existindo, mas só que a solução do problema, aí ela se modifica. Você não vai desaguar num processo judicial que eventualmente é desgastante e custa para todo mundo. Você vai fazer valer aquilo que está no contrato que você combinou. E, cara, acho que é até um ponto importante que você colocou, né? O contrato, quando a gente faz um contrato, não é pensando em gerar problema. Não. É pensando em resguardar a integridade da sua marca, a integridade da marca do seu parceiro, seu sócio, quem tá com você nessa jornada. Mitigar o problema. Mitigar, né? Amenizar eventualmente o problema. É assim, tanto do ponto de vista empresarial quanto na vida mesmo nossa, quanto mais transparência, mais comunicação, que é uma habilidade rara, né? Assim, super importante, comunicação, melhor. Agora, do ponto de vista de juridiquês, do jurídico, essa comunicação, ela tem que estar transportada num contrato. Uhum. Porque ali é o que vale daí que a gente está combinando. Agora, claro, você, não, combinei, tem e-mail, tem mensagem, tem WhatsApp, tem qualquer coisa assim que você consegue trabalhar para produzir essa prova do que foi combinado. Mas isso é meio tortuoso. Então é melhor você trazer isso daqui para um contrato e assinar. Uma dica. Quando você apresenta um contrato e reflete exatamente o que você combinou, e a outra parte fala, pra que contrato? Ou, não é bem assim, ou começa a demorar, já tem que ficar com o pé atrás.
Porque é o tipo de pessoa que eventualmente vai te dar um problema. Isso é um dos fatores, né? Não é regra, claro, mas você fala, meu, não é isso que a gente combinou, porque o contrato tá aqui. Se for o que a gente combinou efetivamente, tá tudo certo. Agora, diferente, se você não combinar, aí o cara aparece com um elefante na sala. Fala, pô, velho, não era isso aqui que então. Isso também é comum. Tem muita gente espertona que quer colocar, inserir coisa que não tá combinado. Mas quando tá ajustado, meu, é super tranquilo. Vamos fazer o seguinte, que nem marido e mulher. Você fala assim, ó, esposa, né, mulher e tal, eu vou chegar aqui, ó, agora eu vou chegar aí 1h em casa. Pô, 1h? Ah, tá bom, 1h. Vou lá com meus amigos, sei lá, fazer churrasco, qualquer coisa desse sentido. Vou da igreja, fazer reunião, qualquer coisa. Vou chegar a tal hora. 1h. Mas você chega às 10h. 1h você chega às 10h. Fala, pô, você tem 3 horas aqui. Então o que você combinou tá numa expectativa, assim, num range muito grande de margem. Então você coloca tudo, trazendo isso para a realidade do contrato, ao invés de chegar 1h, você vai chegar às 10h, mas preveja tudo que pode acontecer nessa relação, porque se não acontecer, beleza. Se acontecer, você tá dentro daquele espectro de previsão e, meu, tá tudo bem, olha aqui o contrato. Cara, é verdade, a gente combinou isso aqui. Redondo. E contratos precisam ser revistos. Ah, sim. O contrato ele tem que ser orgânico, né? Isso é um ponto que a gente, até aqui dentro da agência, é um ponto que a gente estava batendo essa semana. Contratos precisam ser... Porque, cara, você amadurece, a empresa amadurece, o negócio amadurece, a visão amadurece, o relacionamento amadurece. Até a própria prestação de serviço, ela pode ter uma profundidade maior. Pois é, os produtos... Cara, isso a gente vê diariamente. O produto nasce incipiente com uma ideia e, cara, anos depois isso já virou um monstro. Aquilo que foi o motivo de fundação já nem é o que mais impacta e gera valor, benefício. Então, é importante voltar e revisar esses contratos. Isso acontece na vida, na prática. É assim, só quem é o empresário que tá antenado. É assim, eu até costumo dizer, assim, a nossa figura como advogado, né? Eu sempre fui um cara que fui meio crítico àquela distância entre o advogado e do empresário. Eu, como advogado, como consultor, a gente tem uma empresa de consultoria em recuperação de créditos tributários, etc., e compliance, né? A minha figura, assim, eu prego isso dentro das nossas empresas, a gente tem que ser um facilitador de negócio, um catabolizador de negócios para os nossos clientes. Então, quando o advogado, o empresário me procura, ou procura alguém do nosso time, etc., a regra é o que nós vamos poder fazer para atender o que você quer. Agora, é claro que, às vezes, o cliente quer uma coisa que é impossível legalmente falando. Por que estou querendo dizer? Querendo dizer que esse contrato que espelha a realidade do que ocorre, eu chamo de tem que ser um contrato orgânico. E como é que você tem esse contrato orgânico? Quando você contrata um advogado que entende a cabeça do Gustavo e a cabeça da empresa do Gustavo. Porque senão eu vou te dar um contrato padrão, você vai olhar, caraca, não entendi nada. Às vezes até a formatação dele é uma coisa assim, parece uma bíblia. Letra pequena, tudo juntinho. Não no ponto de vista de conteúdo, não tô querendo faltar com respeito, não é isso. Do ponto de vista de formatação. Então, a gente costuma criar documentos que sejam orgânicos e que refletem o que a empresa quer, a linguagem que a empresa quer emprestar para aquilo. Se precisar, a gente faz infográfico, coloca quadradinho exatamente para a pessoa olhar e falar, pô, não, é isso aqui que a gente combinou mesmo. Gerar identificação, né? Identificação. E quando você tem isso daqui, quando o seu negócio, que é prestação de serviço ou entrega de produto, etc., isso aí é orgânico. Então, o contrato também tem que ser orgânico, no sentido, precisa atualizar. Esse prazo aqui está furado. Ou esse entregável, ele tem que ser aperfeiçoado. Ou, em caso de rescisão, o prazo precisa ser maior, menor, é contado em dias úteis, dia corrido. A regra é corrido, mas tem que estar claro. Entendeu? Então, quando eu falo contrato orgânico, é entender que o advogado no meio do Gustavo e da outra empresa, por exemplo, eu sou só um mecanismo. Então, não é a minha preferência como advogado. É o que o Gustavo combinou com a empresa e tal, e isso está refletido no contrato. Então, por isso que eu falo que é orgânico. Tem que ser. Excelente. Entendeu? Então, é revisado? Tem que ser. Então, se o seu negócio modificou, se a sua prestação de serviço modificou, se o seu produto vai ser modificado, de alguma forma alterou, você tem que passar para alguém e aperfeiçoar esse tipo de contrato. Porque o contrato ele tem que, em regra, espelhar o que está acontecendo na vida real. Entendeu? Demora, é caro. Aí é vida de gente grande, não tem jeito. Aí
né? De quem quer empreender. É skin the game. Você precisa ter uma equipe junto contigo, um prestador de serviço jurídico que entende o seu negócio, o seu business, a sua cabeça como empresário. E, vai. E caro é relativo, né? Na hora que der um problema, o que será que vai ficar mais caro? Pois é. Caro é relativo. Depois você vai falar, isso aí acontece. Puta, mas se tivesse feito, então. Se tivesse feito, não tem jeito. Agora já foi. Então, essa necessidade de atualização é super legal, precisa mesmo. Excelente. E voltando a falar um pouquinho do direito tributário, do direito digital, doutor, um dos grandes pontos que é defendido por todos os defensores de internet é que nós vivemos num mundo, não é só no Brasil, que nós não temos mais pessoas que entregam a informação, que elas formam opiniões. Então nós temos diversos veículos, e não vamos nem citá-los, mas nós temos diversos veículos que entregam a informação com partido, certo? Não se abstém à opinião. E a internet, ela vem justamente para ser um marco livre disso. Todo mundo tem direito de falar o que quiser dentro da internet. Sim. Ao teu ver, você enxerga que o direito digital vem para limar a liberdade de expressão dentro desse universo? A liberdade de expressão de marcas e a liberdade de expressão de pessoas? Sim. Cara, baita pergunta, viu? Mas, assim... como a gente está falando aqui, a internet ela potencializa tudo, certo? Então ela dá voz para todo mundo. Sim. Inclusive para as antas. Para as pessoas mal intencionadas, para as pessoas com falta de caráter, para criminosos, para pessoas que querem desvirtuar aquilo que é verdade, né? O grande problema disso, dessa desinformação, tida como fake news, etc., isso não é um privilégio do Brasil, né? É uma jabuticaba brasileira, é um desafio mundial. É você estabelecer o que é verdade. Porque existe uma linha, na verdade, muito tênue entre o que é verdade, efetivamente, um fato, e entre o que é um fato colocado sobre um viés. Legal. Sobre um panorama. Então é muito sério isso, é muito preocupante isso. Por quê? Porque ao se definir e travar o que é verdade dentro de um espectro, você pode ter vieses econômicos, vieses políticos, vieses de extremos, centro, o que for, dentro de uma latinha, de um quadradinho, que a liberdade de expressão ela não vai se encaixar. Agora, é claro que a liberdade de expressão ela não é um aval, uma autorização para a prática criminosa. É o que nós falamos no início. Exato. Então a gente tem essa linha muito tênue. Então é uma preocupação jurídica e até política em relação a isso, por isso que existem vários projetos de lei para definir o que é isso, para, de alguma forma, aperfeiçoar, por exemplo, o Marco Civil da Internet, que é uma legislação que cuida desse tipo de coisa. Por exemplo, os provedores de aplicação, as redes sociais, por exemplo, eles devem ou não devem remover conteúdo que é prática criminosa. É claro, Dimas, é claro que eles têm que remover, porque é uma prática criminosa. Tá, mas e se essa prática não for criminosa aos olhos da pessoa? Ou se eventualmente aquilo que a gente está entendendo, ou que o provedor está entendendo, ou o que a lei falou que eventualmente não seja. Na verdade. Então você tem uma dificuldade muito grande em tutelar isso. Hoje em dia, os provedores de aplicação, eles devem remover questões ligadas a coisas evidentemente ilícitas. Por exemplo, pornografia infantil. Isso é evidentemente. Então ele voluntariamente, diretamente, ele pode remover aquele conteúdo. Agora, outras questões, como por exemplo, práticas difamatórias, eu estou falando mal do Gustavo. O provedor de aplicação, ele depende de uma ordem judicial para isso. Então, o Gustavo vai me processar, o juiz vai dar uma ordem para o Facebook, por exemplo, remover aquele conteúdo. Então, essa é a sistemática que existe hoje. A partir do momento em que eu dou a possibilidade de os políticos, os vieses, criarem o que é verdade e, eventualmente, até a própria plataforma de aplicação poder definir o que é verdade, é um negócio louco. Eu sou preocupado com relação a isso, porque aí realmente você está tolhendo a liberdade de expressão. E veja,
Não quero fazer apologia à direita e esquerda, essa questão. É uma questão de sociedade mesmo. Se eu tiver medo de falar o meu ponto de vista em determinado assunto, por exemplo, você tem um problema, porque essa liberdade de expressão está sendo tolhida. Agora, eu posso xingar o Gustavo? Eu posso falar que o Gustavo é um criminoso? Eu posso falar que o Gustavo é um cara sem caráter? Em tese eu posso. Mas só que isso é uma prática ilícita, uma prática criminosa. Eu vou ser punido por isso, certo? Agora, se eu, ao fazer alguma manifestação, vir uma ordem, sei lá de onde, e essa manifestação ela for de alguma forma já tolhida e cortada, etc., você tem um problema. Não estou fazendo apologia à prática criminosa, não é isso. É que tem uma linha muito tênue, muito delicada, e a sociedade como um todo tem que amadurecer muito para a gente poder entender os reflexos disso. E você mencionou no início, só para fechar, você mencionou no início que terra sem lei e tal. A internet vem amadurecendo muito contra isso. E hoje existem mecanismos para você identificar quem fez aquela postagem. Seja porta lógica, IP, geolocalização, você consegue descobrir, a menos que tenha um problema com várias pessoas utilizando a mesma porta. Aí você tem um problema de identificação da máquina que partiu aquela ofensa. Mas só que você tem mecanismos de investigação e a Polícia Federal está aí e faz isso para você identificar e não deixar que essa prática dessa terra sem lei ela ocorra. Agora, manifestações políticas, eu não concordo com determinado tipo de política econômica ou determinado tipo de postura de algum governante. Se isso for considerado como uma fake news na essência, aí eventualmente a gente tem um problema grave. E até pegando um caso real, eu também me abstenho de posicionamento político, de direita e esquerda. Direita e esquerda, para mim, é indicativo de lado. Tá? Para onde a gente vai. Não... mas recentemente, o Thales, da G4, deu um depoimento para um podcast, que ele não contrata pessoas de esquerda. E isso virou um baita de um burburinho, inclusive na mídia tradicional, na mídia offline. Eu fico pensando a respeito do marco regulatório. Porque, eventualmente, quem está olhando para o marco regulatório deve ter um lado. E eu tenho a minha preocupação se ele vai se abster do lado na hora de tutelar, na hora de... Na minha visão, tá? E de um cara que não entende nada do jurídico. Nós estamos passando por um momento de ruptura e talvez tudo tenha que ser revisto. Tudo. Se a sociedade evoluiu a ponto que evoluiu, contratos precisam ser revisados. Será que a nossa Constituição também não precisaria ser revisada? Com certeza. Revisada porque a humanidade, cara, não é a mesma de anos atrás. O ser humano evoluiu, né? As relações modificaram. E a ferramenta que nós tínhamos à nossa disposição já não é mais a mesma. Assim, essa questão que você comentou do Thales, eu acompanhei um pouquinho. Eu acho que ele tem a posição dele, é um baita cara, é um cara tem uma empresa consolidada, ele tem muitas ideias boas, é um empresário de sucesso e tal. Talvez o que ele tenha eventualmente pecado é falar isso daí. E o como falou também. O como falou. Não tô querendo julgar nada, até porque... Mas o que eu penso sobre isso também? A questão da pessoa ser de direita ou de esquerda, em tese e a princípio, ela pouco importa para fins da sua empresa. Desde que, esse é o ponto, você consiga ter na sua empresa uma cultura implementada a ponto de ela atrair pessoas e repelir pessoas que não estão alinhadas com o que você quer. É o ponto que nós falamos no início do podcast. E se você entender que a pessoa ser de esquerda ou ser de direita, isso é ligado, ou de centro, o que for, isso é ligado a uma característica de caráter, aí é uma análise subjetiva sua, que qualquer um pode fazer. Até hoje nós podemos avaliar sobre essa linha. Eu não faço contratação. Tem gente que fala isso. Eu não faço contratação com esse cara porque ele tem determinado tipo de prática na conduta da vida pessoal dele, seja ela qual for, que isso não espelha a forma de negócios que eu quero fazer. Certo ou não? Então, aquela atitude da pessoa extra-empresarial, ela leva você a não querer contratar com ela, certo ou não? Sim. Da mesma forma, essa questão do Thales. Se você entender que aquela aptidão da pessoa e tal, aquilo não compatibiliza para o que você quer na sua... Isso é uma análise subjetiva. Se você externalizar isso, você vai poder eventualmente ser
perseguido ou punido, qualquer coisa dessa natureza. Da mesma forma como aconteceu também com o cara da van lá, com uma série Sim. de tal. Porque existe um plantonismo em relação a essas coisas. Agora, a princípio que eu enxergo, se a pessoa ela é contratada e ela faz o que ela tem que fazer, ela tem aquele espírito de vestir a camisa, como ele falou lá, algumas questões ligadas à prática, etc. Se tem infração à legislação trabalhista ou não, eu não sei dizer. Acho que vai ser investigado agora por conta da repercussão. Mas se a pessoa não tem aquele espírito, não quer intraempreender, etc., ela não tem que estar ali. Entendeu? Então, é uma questão assim, ele usou a liberdade de expressão dele. Eu acho que se ele vai colher os frutos negativos disso ou não, entre aspas, é o problema dele. Mas o que existe hoje é toda uma narrativa que é se criada, né? Até um termo que já está muito assim, mas é uma questão que é se criada, que se gravita sobre essas questões, que, nossa, se coloca num holofote. É só você fazer o exercício contrário. Faz o exercício contrário. Um cara que é de extrema esquerda contrata um cara que é de direita ou de extrema direita? Não contrata. Não, né? Arrisco dizer que não contrata. Ou se contrata, tem algumas questões que ele vai ficar um pouco... Sempre atrás. É um pé atrás. Mas qual a diferença? É que não se coloca um holofote em relação a isso e não tem, talvez, ninguém falando sobre isso e tal. Então, é uma questão, assim, louca. O que eu acho disso tudo, assim... Nós, como seres humanos, como pessoas, como profissionais, não podemos ter nosso direito de poder falar tolhido. Agora, o que você tem de reflexo? O que você falar, o que você tem de manifestação, quais forem as suas práticas, você pode ser punido legalmente por isso, cara. Se eu falar mal de alguém aqui, alguém se ofender, o cara vai me processar. Isso no online e no offline. A vida não existe mais essa diferença. Na minha visão, tem muita gente que fala isso. A vida online, pra mim, não tem mais. É assim, é até estranho, né? A pessoa não posta nada na rede social, você fala, pô, faz tempo que eu não te vejo. Como assim, cara? Minha vida tá aqui. É que você não posta. Então não tem mais essa diferença. Né? Você acompanha a vida das pessoas, a maioria das pessoas se posiciona na internet, etc. Então eu acho que essa questão de liberdade de expressão, liberdade de posicionamento, convicção religiosa, convicção política e etc., são questões sensíveis e de direitos constitucionais. Então a gente não pode ser tolhido isso com base no que um governo de situação ou um congresso de situação quer desenhar que seja o mais adequado ou menos adequado. Eu acho que a essência de uma sociedade saudável é o questionamento. E a dúvida é o princípio da sabedoria. Se a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente pode questionar, pode pedir informação, pode se manifestar. A pessoa que tem que esclarecer e a gente que recebe a informação evolui como pessoa. Depois vai surgir outra dúvida, outro questionamento, outro confrontamento, etc. Então isso é uma questão de evolução da sociedade. Excelente. Você ficar, não posso falar... Com por dedos. causa... louco. Agora... De novo, para ficar claro, não estou fazendo apologia à prática de crime. Praticou crime, seja ele por qual veículo que for, tem que ser penalizado. Simples assim. Exato. É isso. Excelente. E falando um pouco hoje do ecossistema ligado ao Dimas, né? Hoje nós estamos falando não só da escola de formação, que você falou, o que mais orbita dentro desse universo? Legal. Cara, é assim, ó, eu entendi muito bem, assim, que existe uma diferença entre o ambiente de academia, o que a faculdade de prova e entre o que o mercado precisa e tal, sabe? E foi por isso que nasceu a escola de formação que eu comentei aí. Então a gente tem hoje, essa escola tem mais de 500 alunos, advogados tributaristas do Brasil inteiro, que chama FENT, que é Formação Executiva de Negócios Tributários, né? Antes disso, a gente tem um escritório de advocacia, JFL Ritz Advogados, tem a Thalita Ritz, que é minha sócia, a gente tem uma equipe, fazemos o contencioso mesmo de direito tributário, direito empresarial, direito societário, essas questões que a gente falou aqui. A gente tem também junto uma empresa de consultoria e existem alguns trabalhos de recuperação de créditos tributários e na prática é assim, você pagou dinheiro a mais para o governo não vai levantar uma bandeirinha e falar, vem devolver, isso não existe. Então você tem que ter uma contabilidade e um tributário, um fiscal muito bem alinhado, porque se você pagar errado, o governo não vai vir atrás de você para te devolver. Isso com a reforma tributária vai sofrer algumas modificações, mas tem um longo prazo para isso ocorrer ainda. Então existem muitas empresas que por erro ou por falta de cuidado, né, etc., deixa de recolher tributo adequadamente, recolhe a maior, por exemplo, ou recolhe numa alíquota menor, enfim, aí gera um desfluxo. Então você tem um estudo que você faz para enxergar se existe a possibilidade de recuperar crédito.
tributário. Isso é, governo, eu paguei errado, você não me avisou, você me devolve. Ou, na verdade, você compensa. Você ia pagar no mês seguinte, você pega esse valor que virou crédito e compensa. Isso a gente faz pela essa empresa de consultoria, que é a Code. É uma empresa de consultoria em recuperação de crédito e planejamento tributário. Legal. E além disso, lá a gente também tem alguns projetos de compliance. Aí envolve LGPD, governança, proteção de dados, etc. Tá? Então hoje a gente tem o escritório de advocacia, tem a Code, que eu tenho a Aline Lins e a Thalita Hitz também de sócias. A gente tem a FENT, que é a formação executiva, que é uma formação, uma escola de educação tributária, mais de 500 alunos, certificada pelo MEC, etc. E a gente também tem uma plataforma de inteligência artificial, que é o TechZap. Dá uma olhada lá, techzap.com.br, você acessa, coloca o CNPJ da empresa, e aí isso aí é para contador e para advogado também. Os profissionais conseguem enxergar quais são as possibilidades administrativas e judiciais de aperfeiçoar o esquema tributário deles, projeções tributárias, etc. E dentro de tudo isso, a gente ainda tem o Tax Day. O Tax Day é um evento que a gente reúne toda essa galera uma vez por ano. Esse ano foi no WTC, o World Trade Center em São Paulo, foi top demais. A gente teve galera de peso mesmo com a questão da reforma tributária, ex-ministro de planejamento, delegado da Receita Federal, advogados que trabalham com tudo isso. Grandes players, representantes de grandes empresas do Brasil também estiveram lá. E aí é um evento presencial que a gente reúne todo mundo lá, um dia de imersão, de troca de ideias e etc, 100% tributário. Então o que você falou, o que orbita em volta do Dimas, é mais ou menos tudo isso aí, sempre com as minhas sócias que também estão dentro disso aí, que é a Thalita Hitz e a Aline Lins lá, que estão nessa pegada também. Excelente, meu irmão, excelente. Como a gente não pode fazer um jabá direto... Não, legal, uma oportunidade para falar aí. E para quem tá do lado de lá também conhecer um pouco mais, cara. Sim, legal. Fernandão, temos um grande episódio, hein, cara? Temos um grande episódio, seu Dimas. Cara, obrigado. E ainda, eu tenho uma boa notícia para essa audiência. Dá pra gente voltar para falar de tributário, dá pra gente voltar para falar de LGPD, tem muito conteúdo ainda pra gente trocar ideia. Sim. Se você gostou desse mentoria, já salva, curte, comenta, compartilha. Você quer deixar suas mídias pro pessoal seguir? Posso deixar. Podem me achar lá, pessoal, no Instagram, principalmente, dimas.tafelli, com 2 L's. Tô lá, @dimas.tafelli, tô à disposição lá para trocar ideia. E aí, dar um recado final, vocês aí empresários, queria parabenizá-los, tá? Porque ser empresário no Brasil não é fácil, eu tô do lado de empresários, eu sou empresário também. A gente tem inúmeros desafios e buscar informação em fontes seguras, como aqui o projeto Mentoria do Gustavo, é um bom caminho. Tá? Excelente. Isso aí, estamos à disposição aí. Excelente. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, já envia esse episódio para outras pessoas. Então, mais uma vez, obrigado pelo papo, foi incrível. Uma mentoria, dividindo com essa galera aí. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau. Valeu.